Oi, amigos, está começando o Papo do Bem, um programa da Rede Luz Espírita. Hoje, em nossos estúdios, temos a presença de Nelson Vasconcelos, trabalhador espírita do IELA. O Nelson, que é há mais de 35 anos, trabalhando na doutrina espírita, está trazendo hoje o tema evolução. Seja bem-vindo ao Papo do Bem, Nelson. Muito obrigado. E já iniciando o nosso bate-papo, Nelson, pode nos dizer o seguinte: por que Deus não criou os espíritos já perfeitos para lhe poupar de todas as suas consequências? Interessante, Robson. Essa pergunta é muito curiosa. Essa pergunta que você está me fazendo, certa feita um amigo nosso a fez também. Talvez essa pergunta foi feita porque nós sabemos que Deus tudo pode, não é? Deus é o Criador. E pensando assim, talvez ele tivesse imaginado que nós poderíamos ter sido criados perfeitos. Mas é bom a gente considerar que é como se nós pensássemos assim numa criança, né? Será que por que a criança já não nasceu perfeita, né? E tudo tem um propósito, né? A criação de Deus é espetacular, tem um propósito. Então nós sabemos que todos nós, sem exceção na regra, fomos criados simples e sem o saber. O livro dos Espíritos, os Espíritos falam que nós fomos criados simples e ignorantes. Se formos considerar a palavra, né, assim, no sentido do bem, sem sombra de dúvida, vamos ver que nós nascemos ou fomos criados sem a sabedoria para tudo aprender. A verdade é que o homem, ele tem que direcionar os seus atos. E o objetivo de Deus é nos levar a um processo de maturidade. A verdade é essa. Entendi. Então, sendo assim, todos nós temos que cuidar para que os nossos atos sejam bem direcionados, né? Quando ele falou, que você está dizendo aqui, porque poderia ter sido criado e passar pelas maldades até, mas a maldade, de uma forma geral, não foi criada por Deus. Nós fomos criados com liberdade de ação, livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos permite as escolhas. E dentro disso, a gente pode fazer escolhas erradas. E a escolha, quando é errada, nos leva ao mal, ao sofrimento. Mas não foi a criação de Deus. Deus criou somente o bem. Somente o bem. E pensando nisso, Nelson, até nesse tópico que você disse, temos necessidade de passar pela fieira do mal, ou seja, nós temos que passar pela maldade para nos tornar bons ou não? Não necessariamente. Porque se nós, como nós somos criados por Deus, né? O Espírito foi criado por Deus, lá nos seus primórdios, nesse processo de não saber, quer dizer, ele fez a escolha. Se ele tivesse escolhido o bem desde o começo, ele não teria necessidade de passar pelo mal, né? Então é uma escolha nossa, por isso nós passamos. E o mal, naturalmente, é uma experiência que o indivíduo está vivendo para encontrar o bem. Necessária, né? Necessária. E já nisso, Nelson, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Pois essa finalidade que é muito interessante. Como Deus nos criou, Ele nos criou de potencialidades, né? De potência, nós temos a inteligência. Sendo assim, a sua criação é muito interessante, porque a potência que nós temos é a inteligência. Além da inteligência, nós temos a vontade. A vontade é a alavanca do nosso progresso. Quando nós usamos a nossa força de vontade, é que nós buscamos essa evolução. Quer dizer, por que muitas pessoas se distanciam uma das outras? Exatamente porque elas deixaram a desejar no uso da sua vontade. Aqueles que usaram a sua vontade mais acirradamente estão distantes daqueles que pouco fizeram. Então, por isso, o objetivo da criação. O objetivo é nos levar à perfeição, ao amadurecimento, como nós falamos.
Quer dizer, vai chegar um momento, não sei quantos milênios vai levar isso, que nós não vamos precisar de leis, porque nós seremos os gerentes dos nossos próprios atos. Para isso fomos criados por Deus. Entendo, então realmente fica a compreensão dessa finalidade, e que nós todos iremos alcançar um dia. Exatamente. Sem dúvida. Dentre os elementos do progresso do homem, né, a gente coloca aí o material, o intelectual e o moral. Qual que é o maior? Uma boa pergunta. A gente sabe que para nós buscarmos realmente a nossa evolução, nós temos que viver esses elementos, sem sombra de dúvida, o material, o intelectual e o moral. Mas nós consideramos como o maior deles o moral. Todos são necessários, mas o moral é o maior. Por quê? Porque o moral nos leva, por exemplo, a termos uma boa conduta. É a regra da boa conduta. Quando nós temos o desenvolvimento intelectual, certo? Muito bem apanhado, pode ser, mas se não temos o desenvolvimento moral, às vezes os nossos atos não são muito bem conduzidos, porque nós não temos aquela sensibilidade de vivenciar o amor que nós conseguimos através do crescimento moral, né? Então é muito importante a gente dizer que o moral é o que realmente vai sobressair sobre os demais. Ele agrega a todos, né? Sem sombra de dúvida. Ô Nelson, e agora até entrando numa questão muito interessante e que vai fazer a gente pensar um pouco, ao vermos na atualidade homens mergulhados assim num processo de corrupção, poderíamos assim pensar que nem todos chegarão à perfeição? Pois é, porque na atualidade a gente pode até ver homens agindo assim, né? Sem sombra de dúvida, num processo que a gente não admite absolutamente que ajam dessa forma, né? Mas a verdade é assim, todos nós, como nós já falamos, que fomos criados na simplicidade, para que nós buscássemos a nossa evolução e fizéssemos as escolhas, muitas vezes esses homens que assim agem, eles não fizeram uma boa escolha, né? Fazendo um processo que denigre a sua própria imagem, né? Mas é bem verdade dizer que para que realmente isso possa se assentar um dia, sem sombra de dúvida, nós temos as leis de Deus. E as leis de Deus são sábias, se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. Então, o homem, ele, através, às vezes, das suas maldades, ele encontra dificuldades, ele encontra sofrimentos, para que ele possa encontrar o bem. Se todos soubessem que o bem, o amor, aquilo que nós devemos desenvolver em prol do semelhante, que é realmente vê-lo como filhos de Deus que todos nós somos, esse é o caminho certo para que o camarada possa entender, que ele possa destacar em qualquer posição que ele esteja, de mando, quando ele usa a força do amor. Independe, né? Em qualquer, mesmo que seja uma posição de poder ou, né, que ele está fazendo em relação aos demais. E pensando nisso, Nelson, você pode me dizer o seguinte, todos os homens, né, acabam alguns estando mergulhados na corrupção, mas tudo o que a gente fizer, qualquer coisa, nós teremos que dar conta depois? Sem sombra de dúvida, muito bem colocado por você isso, porque cada um de nós temos que responder pelos nossos atos. Quando nós falamos das leis, nós incluímos a lei de ação e reação. Jesus já nos chamava a atenção que a colheita, aliás, a semeadura seria livre, mas a colheita seria obrigatória. Então, isso nos leva realmente a esse entendimento de que todo indivíduo que burla a lei de Deus, necessariamente ele vai ter que acertar com a lei. E acertando com a lei é que ele vai se tornando uma criatura melhor. Como já dizia um amigo meu, né, Nelson, não sei se você concorda, não existe travesseiro para a consciência, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Então é nesse
por menor e nesse por maior que a gente vai ter que arcar com tudo isso depois. E Nelson, e justamente, né, falando nesse sentido, né, do ser humano e do espírito, né, a gente pode fazer uma ideia do que seria um espírito perfeito? Sim, sem sombra de dúvida. O espírito perfeito é aquele espírito que atingiu o apogeu da perfeição, que é o objetivo de Deus sobre nós, e que não pratica absolutamente nenhum tipo de maldade. As imperfeições dele já não existem mais. E ele só pratica o bem. É um espírito bondoso, né? Porque atingiu esse patamar. E nós podemos até citar um exemplo assim, máximo de perfeição que nós conhecemos aqui na Terra, Jesus de Nazaré. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais, Allan Kardec perguntou aos amigos espirituais qual foi o ser mais perfeito que esteve conosco aqui na Terra para nos servir de guia e modelo. E os espíritos responderam com categoria, que foi Jesus, Jesus de Nazaré. Para termos uma ideia, Jesus de Nazaré era ou é o espírito, quando estava aqui na Terra, já era um espírito com a evolução da perfeição. Por isso era possível Jesus se conduzir da forma como se conduziu, curando cegos, curando leprosos, né? Andando sobre as águas dos mares, né? Multiplicando lá os pães, 5 pães por 5.000, e aquela coisa toda. Então, era um poder extraordinário, curando pessoas, aquela senhora que tocou nas suas vestes. Ele nem sabia que a senhora tinha tocado, mas ele sentiu sair, assim, energias curadoras que realmente restabeleceu o processo físico daquela senhora. Então, era um mestre por excelência, né? Que ali estava, que realmente foi um modelo, porque muitas pessoas poderão até perguntar, mas a gente não viu nenhum modelo de perfeição, será que nós vamos ser perfeitos realmente? Aqueles homens que você perguntou agora há pouco da corrupção, eles serão espíritos perfeitos. Todos chegaremos lá. Todos chegaremos lá. Nós então agradecemos mais uma vez a presença aqui do nosso querido Nelson, trazendo esse tema interessantíssimo que foi evolução. E pedimos a você que está participando, que está vendo, que continue assistindo os nossos canais, que curtam, que nos mandem elogios, sugestões e críticas. Esse programa é feito para você.